Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Pablo Rodrigues, estou aqui com vocês para mais uma aula de História Colonial do Brasil. Hoje vamos falar sobre sociedade colonial, como essa sociedade foi construída. Ela estava dividida em dois locos, espaços de poder antagônicos, a Casa Grande e a Senzala. Aqui podemos ver o livro clássico de Gilberto Freire, onde ele faz justamente essa análise. Nós vamos nos pautar nesse clássico autor brasileiro, pernambucano, para podermos nos balizar na aula de hoje. Bom, a Casa Grande era a morada do senhor de engenho, homem branco, hétero, chefe dessa sociedade colonial, dono de terras, né? E de escravos também. Os escravos negros africanos faziam a resistência, ficavam na senzala, que fazia parte dessa Casa Grande. A Casa Grande era dividida não só entre a senzala e a morada do senhor, mas também havia uma igreja para fazer a oração, para praticar a religião cristã defendida pela Igreja Católica, e uma área de suporte, onde se tinha uma agricultura de subsistência, como já falei em outros vídeos desse canal, onde se plantava outros produtos primários para a subsistência dos colonos que aqui estiveram e povoaram esse território, exploraram esse território. Durante muito tempo, se pensou que apenas a sociedade colonial estava pautada nessa dicotomia entre os senhores de engenho e os escravos, e sim, era a base, eram os que sustentavam essa sociedade, que construíram esse país e tiveram grande importância para a formação social brasileira. Mas haviam ali outros setores, outras camadas que faziam parte dessa pirâmide social, trabalhadores livres, né? Comerciantes, varejistas, lojistas, comerciantes tanto brasileiros quanto portugueses, também profissionais liberais como médicos, advogados, professores. Então, todas essas camadas faziam parte dessa sociedade colonial, que estavam rivalizadas, que se rivalizavam, sim, entre os senhores de engenho, no topo da pirâmide, e na base de sustentação dessa economia agroexportadora, os senhores, os trabalhadores, os escravos, os escravizados africanos. Esses escravizados africanos conseguiram ser a resistência nessa sociedade colonial, que era muito opressiva, que tinha seus mecanismos de opressão, onde o senhor de engenho torturava esses escravos com castigos, assim como as suas companheiras também, as sinhás, chamadas sinhás, que eram as esposas dos senhores de engenho, que praticavam torturas com os escravos, tanto os escravos domésticos, né, sobretudo as mulheres. As mulheres eram submetidas a essa opressão. Era uma dupla opressão, né, por causa da violência sexual do marido, do senhor de engenho, mas também uma violência entre essas mulheres, a mulher branca que oprimia a escrava negra. Nessa sociedade colonial também houve espaço para a resistência na medida em que, através dos ritos religiosos, o sagrado africano, que influenciou a nossa cultura brasileira através de cânticos, das irmandades que foram construídas, foram aglomeradas nesse espaço rural e urbano, fizeram com que essa cultura afro-brasileira fosse se constituindo.
e aos poucos foi resistindo ao processo de aculturação que a Igreja Católica promoveu pelos seus padres, as suas ordens religiosas, sobretudo os jesuítas, e a Companhia de Jesus, que é que se estabeleceu durante o século XVI até o século XVIII, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, e puderam imprimir a sua forma de dominação. Então essa dominação era econômica, era uma dominação política também, porque proibia das aglomerações que existiam entre os escravos, embora, como já disse, resistiram, impondo a sua forma de se expressar, a sua forma de expressar a sua fé, e puderam resistir através de quilombos também que formaram o mais famoso quilombo, o Quilombo dos Palmares, de Zumbi dos Palmares, que hoje é um dos símbolos do movimento negro no Brasil. Foi o que mais resistiu à opressão colonial branca, europeia olucidental. Vou mostrar para vocês algumas figuras que tem nesse livro. Esse livro foi um clássico dos anos 30, Casagrande de Senzala, que em termos da historiografia brasileira foi muito importante, assim como outros autores, como Caio Prado Júnior, como Sérgio Buarque de Holanda, Florestan e Darcy Ribeiro. É um livro original, porque traz uma teoria que foi construída por um brasileiro com uma influência da antropologia, da arqueologia, e traz para nós também a importância dos documentos, da ampliação de documentos históricos para os estudos da história. Então a fotografia, a pintura, as artes de uma maneira geral que foram valorizadas no Brasil, com a vinda de uma missão artística para cá, missão artística francesa, no primeiro momento. Alguns pintores como Jean-Baptiste Debré, que fizeram alguns quadros, né? Como esse quadro aqui, muito conhecido no Brasil. Onde vocês podem ver que há uma diferenciação nítida entre a maneira como o senhor de engenho e a sua esposa no cotidiano tratavam os escravos domésticos que estavam à sua mesa, da mesma maneira que as mulheres, como já disse, sofriam uma dupla violência na colônia. Elas eram colocadas como amas de leite. O que eram as amas de leite? Eram aquelas responsáveis para amamentar e educar os filhos dos senhores de engenho. Muitas das vezes essas amas de leite também eram as mães dessas crianças que foram largadas à própria sorte porque não eram reconhecidas pelo senhor de engenho. Então, essas crianças, elas foram tornadas como órfãos, quase órfãos, né? Porque suas mães morriam no processo de tortura física empreendida pelo colonizador branco, e o pai, que era o senhor de engenho, os senhores de engenho não reconheciam essas crianças. Então elas acabavam ficando órfãos e acabavam, de certa maneira, morrendo também. Essa pintura ela é muito conhecida e ela foi analisada no Brasil, cai bastante nos vestibulares, nos exames de qualificação, tanto na UERJ quanto no Enem cai, e é importante avaliar e ver essas pinturas porque elas trazem justamente um olhar diferente do que o documento escrito,
muitas das vezes, que é o foco de várias obras, mas é importante que nós olhemos também para outros tipos de documentos que são importantes também para ter esse olhar mais apurado do historiador. Aqueles que querem fazer história aí, fiquem atentos nessa perspectiva, nessa forma de analisar outros tipos de documentos que não são os documentos escritos. Então, para encerrar, gostaria de, nessa aula de hoje, dizer que esse livro é de suma importância. Como eu disse, é um dos clássicos, e clássicos precisam ser lidos, precisam ser analisados, porque assim nós, tanto estudantes quanto professores, temos condição também de lê-los e criticá-los à luz do nosso presente, vendo que no nosso passado muitas marcas ainda formam aquilo que é a nossa atualidade. Então, o racismo, como disse no outro vídeo sobre os 5 mitos da colonização, é uma das marcas indeléveis da nossa sociedade. E Casagrande Senzala é um livro clássico para se entender o racismo contemporâneo, onde o colonizador português, avaliado por Gilberto Freire, foi enaltecido, porque conseguiu fazer no Brasil uma miscigenação que não aconteceu com intensividade, ou pelo menos não aconteceu de maneira tão elaborada como na América Espanhola, América Hispânica, que lá os indígenas foram eliminados por epidemias, pelas guerras, e a escravidão negra não se fez tão presente somente em algumas colônias. Aqui no Brasil, na América Portuguesa, os escravos africanos foram substituídos pelos indígenas, logo, que se viu também que o tráfico negreiro era uma das atividades de maior rentismo, maior lucro para os traficantes portugueses e outros europeus que aqui estiveram.